Olá, olá, boa noite a todos, a todos e a todas. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador e apresentador do encontro Essas Mulheres, colaborador do blog Feminário Conexões e colaborador da revista cultural Debarge, na área de marketing. Estamos começando mais um encontro Essas Mulheres. Hoje nós vamos receber a escritora, a professora Simone Mumbashi. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria recebê-los aqui, viu? Ah, a nossa convidada já está aqui, já tem que mandou um pedido aqui para entrar. Vamos aqui chamá-la então para a gente começar o nosso super. Olá, 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 Simone. Boa tudo noite. bem? Me ouve bem? Eu te escuto bem, sim, só não consigo te ver. Mas o Ah, Instagram o Instagram me aprontando essa nas últimas semanas aqui. A convidada me vê, mas eu não consigo ver como a convidada. Você está entendi. conseguindo Eu te vejo. você me vê? Aqui. Bom, e o pessoal que está aqui na área está conseguindo me ver a nossa convidada. Meu tio Vilmar que deu um bom dia aqui. Boa noite, tio Vilmar, seja bem-vindo. Quem está por aqui, boa noite, sobrinho. Estou aqui na hashtag assistindo. Obrigado, tio. Obrigado pelo comentário, seja bem-vindo. Bom, vamos tocar a live, viu? Já estou acostumado com isso. Fazer live sem assistir a minha convidada. O Instagram está me aprontando essas. Vamos lá então, né? É, Simone Mombacho, eu quero agradecer você por você ter aceito o meu convite, uma honra recebê-la aqui. Agradecer também a Mariana Soares, né, professora, sua parceira na editora Escrita Serranos, que fez a ponte entre a gente. Obrigado, Mariane. E obrigado por estar aqui presente, por aceitar meu convite, Simone. Seja bem-vinda ao Essas Mulheres. Obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje conversando contigo e com todo esse pessoal aí que vai nos assistir. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Simone, quando nós marcamos a live, a gente estava conversando sobre a live, você fez um comentário que eu fiquei maravilhado, né? Você falou assim, olha, esse negócio de ficar lendo lá lá O como é que a gente fala, a currículo? biografia da pessoa, né? Que fala todo aquele monte de tiros, aí você fala, para mim o que faz a pessoa ser o que ela são as experiências e as vivências que a gente leva na vida, né? Que a gente aprende, que a gente é, acaba, acaba experimentando. Eu achei muito legal esse seu comentário, né? Você falou assim, eu gosto de me apresentar falando quem eu sou. Então eu pergunto para você, Simone, quem é Simone Mubashi? Fala pra gente, conta um pouquinho sobre você. Então, eu sempre digo isso, né, Sidney, que eu não gosto muito de leitura de currículo, porque o que me faz, o que me constitui, na verdade, não são os diplomas que eu carrego, né? São as minhas experiências, as minhas vivências, os diplomas, os estudos que eu faço, isso me ajuda a me compor, mas a Simone não é isso, né? Então, a Simone, ela é muitas coisas. A primeira coisa que eu sou é mãe. Quando a gente se torna mãe, isso vai para o topo da lista na vida da gente. Então, a primeira coisa que eu sou é mãe. Eu sou mãe há 18 anos, o meu rapaz está com 18 anos. Eu sou mãe, eu sou professora, eu fui professora antes de ser mãe, eu sou professora há 27 anos da rede pública, né, estadual e municipal, mas depois que eu me tornei mãe, com certeza eu também mudei um pouquinho como professora, porque todos os dias eu me pergunto se eu sou uma professora daquelas que eu gostaria que o meu filho tivesse. Então isso também mudou a minha prática profissional. Eu sou pesquisadora, eu trabalho no campo da formação de professores que ensinam matemática, então, as minhas pesquisas se direcionam para esse campo, tanto no mestrado quanto no doutorado, as pesquisas são nesta linha. Eu sou autora dos Aventurantes, aqui atrás de mim, né? Sempre presente, o Gabinho e o Trovão, eles vão comigo em tudo quanto é lugar, então eles estão aqui na live também hoje, presente. Eu sou autora e sou empreendedora, junto com a Mari, a gente tem a editora Escrita Serrana, né? E, claro, a gente pode ficar falando várias coisas que a gente é, né? Assim, a gente faz várias outras coisas, mas eu acho que essas são as principais que me definem, né? Quem é a Simone, eu sou tudo isso e muito mais. Que legal, Simone.
Olha, a Simone está muito à vontade para falar isso, que o caso dela não é falta de currículo, não, ela tem um currículo maravilhoso. Vocês viram, é mestrada, é doutoranda, é Sim. editora, é o livro. Tem uma história maravilhosa da Simone, viu? Muito legal. E entrou aqui, eu acho que é parente seu, eu acho que é Bruna Mombachi, É minha é irmã. parente sua irmã? Minha Ah, seja irmã que bem-vinda, mora na Bruna. Austrália. Mora na Ela mora Austrália, na Austrália. olha que legal. Seja Sim. bem-vinda, Bruna Mombachi. Mora na Austrália, que Sim. legal. Que bacana, bacana. Seja bem-vinda. E ela também é da área da matemática? Não, ela foi para o outro lado. Não, não, ela foi para o outro lado. Ela não é nem professora. Que legal. Simone, e seu interesse pela matemática, essas áreas exatas, foi uma coisa que veio desde cedo, desde criança, que começou, se despertou essa paixão? Foi uma coisa um pouco mais na frente, na adolescência? Como é que foi essa sua história com a matemática? Na verdade, eu sempre quis ser professora, Hum, né? Isso hum. desde sempre. Desde sempre, quando eu era pequena, eu sempre dizia que eu ia ser professora e eu cumpri com o meu propósito de vida, né? Eu sou profissional, eu sou professora. E a matemática também esteve presente desde sempre na minha vida, porque o meu pai, ele era construtor, né? Ele era pedreiro. E a Hum. gente tinha as atividades de matemática da escola. Eu sempre gostei muito de matemática, sempre me dei bem com a matemática na escola, né? E me encantava assim ver que a gente trazia as coisas da escola para casa para resolver com as fórmulas, aquelas coisas todas da matemática, e o meu pai fazia aquilo de um outro jeito completamente diferente do que a gente via na escola e dava o mesmo resultado. Então isso, né, isso foi me encantando também, me ajudando a encantar. Eu já gostava da área e aí isso foi me ajudando a encantar e acabei que virei professora de matemática e amo, né, de paixão. Eu sempre digo que eu sou uma entusiasta da educação, né? Assim, o dia que eu não tiver mais o friozinho na barriga para entrar numa sala de aula para falar sobre educação é porque talvez esteja na hora de eu parar, porque educação para mim é isso, é esse movimento, esse frio na barriga que dá na gente quando a gente vai fazer alguma coisa com os alunos, quando a gente entra numa sala de aula. Isso é incrível, é um sentimento que não existe palavra que possa expressar o que a gente sente. Que legal, Simone. Agora eu fiquei curioso com essa história que você falou, muito legal do seu pai. E aí depois, com todo esse estudo, né, você fazendo curso de matemática, com mestrado e tudo mais, doutorado, como é que você olha hoje para aquilo que o seu pai fazia assim? Qual é o seu olhar que você tem hoje agora com toda essa bagagem que você tem? A gente começa a entender que a matemática não é só aquilo que a gente aprende na escola, né? Que na verdade a escola poderia mostrar esta outra matemática que está na vida da gente. Porque hoje eu costumo dizer para os alunos que a gente tem o hábito, né? A maioria das pessoas tem o hábito de dizer: ah, eu não gosto de matemática, eu não sei matemática. Todo mundo sabe matemática, porque todos os dias tu usa alguma coisa de Sim. matemática na tua vida, isso é certo, né? Tu pode não saber tudo de matemática, mas tu sabe alguma coisa. Então, essa eu acho muito importante que a gente, enquanto escola, enquanto professor, a gente possa buscar essa relação e ver que uma mesma situação ela pode ser resolvida de diferentes formas. Tem a fórmula, né? Tem aquele conceito formal que a escola ensina, que é importante também a gente saber que existe, né, um modo científico para resolver aquilo ali, mas tem esse conhecimento da experiência, da vivência, que isso é fundamental. Então, a gente poder equilibrar isso. Acho que isso seria o ideal, seria a utopia. Eu falo muito que a gente trabalha em educação com utopia. A gente sempre busca utopia. Talvez a gente nunca vá alcançar o que a gente deseja para a educação, mas educação é isso, é buscar a utopia, buscar cada vez mais. Talvez isso seja uma utopia de conseguir chegar neste equilíbrio entre esse conceito formal da escola e essa vivência, essa experiência, essa cultura de se resolver as coisas de um outro jeito que também dá certo. Que legal, Simone. Adorei esse seu depoimento, é muito bacana, muito importante isso. Muito importante o que você falou sobre matemática. A Maria do Carmo aqui, minha querida amiga poeta baiana, professora também, viu, Simone? Só que de geografia, escreveu Uhum. aqui pra gente, dando boa noite.
Cida, internautas e a convidada Simone. Imensa satisfação em acompanhar esta maravilhosa live. Obrigado, Maria do Carmo. Obrigado pelo comentário. Muito bom ter Obrigada. você aqui. Olha, aproveitando que a gente está falando do matemática, eu vou tomar o gancho aqui e falar da nossa homenageada do dia, nosso quadro Alvo Essas Hum, Mulheres, que tem tudo a hum. ver com o nosso papo. O Alvo Essas Mulheres é um quadro que eu faço toda semana aqui, já são 130 mulheres homenageadas, na qual eu faço uma pequena homenagem a mulheres cuja história precisa ser lembrada, resgatada, como eu sempre falo em todas as lives, num país que é tão machista, misógino mesmo, é importante falar o legado que essas mulheres deixaram, né? Com Já que a história é certeza. sempre contada, a história é sempre contada pelo homem, né? E o homem branco ainda tem isso. É importante falar o que essas mulheres fizeram, mulheres que abriram portas, e daquele jeito, né? Colocando o pé na porta, quebrando porta, daquele jeito. Olha, a sua irmã falou aqui, orgulho dessa minha irmã, Bruna. Ah, Que legal, Bruna. obrigada. Que bacana. Todos temos orgulho da Simone, uma história legal, trajetória linda. Então, como eu estou falando dessa homenagem, eu faço desde que eu comecei as lives. Comecei com a minha conterrânea catarinense, Antonete de Barros, que foi uma educadora também, professora, escritora, jornalista, política, primeira deputada negra do Brasil, isso lá na década de 30. E passei por mulheres fantásticas, escritoras, líderes de movimentos sociais, mulheres que lutaram contra a ditadura, mulheres extraordinárias que eu tive o prazer de falar ao longo todo esse tempo que eu tenho feito lives aqui, como já falei, já são 130 mulheres homenageadas. Na semana passada, por exemplo, eu falei de uma senhora muito legal, de uma história de uma lavadeira aqui de onde eu moro, aqui perto, região de São José, aqui na Grande Florianópolis, a Dona Alcina, que foi lavadeira, de um espaço muito importante na história da cidade, chamado Beco da Carioca, que era por muito tempo a única fonte de água que tinha possível, que as pessoas tinham acesso, e ela trabalhou como lavadeira, transportava água para as famílias mais abastadas, tal. Uma história de muita luta da dona Alcina, uma história muito legal. Hoje eu vou falar de uma mulher também incrível, uma nordestina retada, uma pernambucana, enfim, fantástica, uma matemática, a primeira doutora em matemática do Brasil, mulher, a Maura Laura Mouzinho Leite Lopes, extraordinária Maria Laura, que nasceu em 18 de janeiro de 1919 em Timbaúba, Pernambuco, e faleceu em 20 de junho de 2013 no Rio de Janeiro, 94 anos, uma vida longa, e dedicada à matemática e à educação. Ela era filha do seu Oscar Mouzinho, que era um comerciante muito respeitado lá na cidade dele, de Pernambuco lá. Era também um cara metido, um intelectual, com muita cultura, autodidata, muito respeitado. E a mãe da Maria Laura era a Dona Laura Moura, que era professora da então chamada escola primária, né, que hoje seria a primeira fase do ensino fundamental. Então, todo mundo ali envolvido com educação, né? A Maria Laura era primogênita de 8 irmãos. é, Na casa deles eram 7 mulheres e um homem só. A casa das sete mulheres, né? A casa das 7 mulheres, verdade. E muito legal. E eu também uma infância tranquila, legal, tal. Em 1902 ela concluiu a primeira fase, o chamado escola primária. Em 1902 ela entrou para a Escola Normal de Pernambuco, ficou até 1934 lá, que é quando a família veio para o Rio de Janeiro, né? Que era então capital federal. Mas nesse período que ela passou na Escola Normal de 1934, ela teve contato com um professor que foi muito importante para ela, o professor Luiz de Barros Freire, professor de matemática, que despertou a paixão da matemática, segundo depoimento da própria Maria Laura, foi ali que começou a paixão dela pela matemática. Esse professor foi muito importante para ela. O Mas eles professor foram para o faz a Rio de Janeiro. diferença, né? O professor faz a diferença, né? Abre só caminho. Uma profissão que é tão importante e que nem sempre é respeitada, né, Simone? Com certeza. Então ela ficou até 1964 na Escola Normal de Pernambuco e em 1905 a família foi para o Rio de Janeiro, né? Aí lá o nosso glorioso Oscar, pai da Maria Laura, fez uma traquinagem, mudou a certidão de nascimento da Maria Laura, que nasceu em 1919, e colocou como se tivesse nascido em 1917, para adiantar o estudo dela, para fazer um chamado que tinha na época, exame de aptidão de madureza, para ela poder continuar os estudos. Ela fez um rolo lá para ela poder continuar os estudos. Ela foi estudando,
uma menina super inteligente e tal, super aplicada também. E foi, aí não parou mais de estudar a nossa Maria Laura, né? Ela se formou bacharel, conseguiu o bacharelado em matemática em 1941, no ano seguinte, em 1942, a licenciatura, isso pela antiga Faculdade Nacional de Filosofia, no Rio de Janeiro. E em 1949, ela conseguiu o seu doutorado em matemática, sendo, como eu falei, a primeira mulher brasileira a conseguir o doutorado em matemática, né? Ela não parou mais, ela logo em seguida ela foi trabalhar no departamento de matemática da Universidade de Chicago. Ficou 2 anos lá até Nossa. 1950, 51. Em 51, já aqui no Brasil, ela participou da fundação do conselho do hoje, que se chama hoje CNPq, na época era, Uhum. na época era o Conselho, até tem aqui marcado, era o Conselho Nacional de Pesquisa, né, que hoje é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, o atual CNPq. Ela estava lá no começo do embrião do CNPq, ela lá fundou junto com os outros matemáticos, outros profissionais. E ela também participou, nesse mesmo ano, ela entrou para a Academia Brasileira de Letras. Veja você, foi a primeira mulher também a entrar para a Academia Brasileira de Letras, não, perdão, Academia Brasileira de Ciências. Desculpa, Academia de Ciências. Deu aula no ITA também, né, que foi uma coisa impressionante, o ITA que estava começando naquela época, e ela como mulher, coisa difícil, né, militar, imagina, né? E ela conseguiu lá, ver professora tal, e outras conquistas, passou por todas os cargos que se podia lá na Faculdade Nacional de Filosofia. Em 1952, ela reuniu com outros matemáticos que fundaram uma instituição importantíssima da matemática no Brasil e no mundo, respeitado no mundo, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, Uhum. né? Super respeitado no mundo inteiro. A nossa Mariela também estava lá na fundação do INPA. É incrível, em 1952. É incrível, a Mariela estava em todos, assim, sempre presente, atuante. Assim. Em 1956, ela casou com o físico, o renomado físico José Leite Lopes, né? Pernambucano também, como ela. Eles casaram em 1956, tiveram 3 filhos, é, o, 3 filhos, e foi tocando a vida, tá estudando, sempre ligado à educação, até que chegou 1969, já em ditadura militar, em vigor o terrível AI-5, né? E os professores começaram a ser caçados, assim, especialmente os ligados à Academia Brasileira de Ciências, assim, os caras perseguidos, caçados, presos, eram aposentados compulsoriamente, né? Foi o que aconteceu com a Maria Laura. Ela foi aposentada em abril de 69 da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Naquela época já não tinha mais a faculdade de filosofia, a sua filosofia já era a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi compulsoriamente aposentada da UFRJ em abril de 69, né? E 2 meses depois, em junho de 69, também não deixaram que ela também fosse desse aula no ensino médio. Não, também, nem na universidade, nem no ensino médio. Aposentaram. E se contenta com isso, não ia ser preso e tudo mais que a gente sabe que aconteceu na ditadura, né? Não teve jeito, ela foi para fora do país, foi primeiro para os Estados Unidos, o marido também foi, que também foi perseguido pela ditadura militar, né, o José Leite Lopes, foram para os Estados Unidos, mas não ficaram muito tempo lá, foram para a França, lá para a cidade de Estrasburgo, né? E lá ela começou um projeto, um estudo muito legal, que é sobre didática matemática, assim. Aí ela começou, de fato, vendo uma referência, não só no Brasil, mas no mundo como na área de educação matemática. Alcançou um sucesso extraordinário a Maria Laura. Aí ela, em 74, ela voltou para o Brasil, já com essa bagagem toda, né? Ainda com esse problema com a ditadura militar, mas não parou, não. Veio aqui, assumiu assumiu a posição de defensora das causas inovadoras ligadas à formação de professores, ao aprendizagem de matemática, em todos os níveis de qualidade, né? Ela enxergava essa questão de ensino matemática em todas as etapas do ensino, né? Desde o lado do ensino fundamental, ensino médio, na universidade, estudar matemática. É importante, ela via isso muito importante. Matemática fazia pensar. E ela assumiu isso, deu aula para cursos de professor, montou cursos para formação de professores de matemática, super engajada. Mesmo com a ditadura no pé dela, ela não parou, não. Continuou
até os últimos dias da vida dela. Sempre ali ligada à matemática, a preocupação com a didática na matemática, com a formação de professores, a aprendizagem, com a cabeça sempre aberta para novas inovações que pudessem ajudar no ensino de matemática. E foi assim a vida inteira. Até os seus últimos dias, a Maria Laura sempre ali apaixonada pela matemática, levantando a bandeira da matemática, da formação dos professores, uma inspiração para todo mundo, não só para quem é da matemática, mas para quem é professor, tenho certeza. A Maria Laura é uma inspiração, porque ela tem essa preocupação séria com a educação. Muito legal poder falar dessa pernambucana espetacular, Maria Laura Moura Mouzinho Leite Lopes. Maria Laura presente. Se quer fazer algum comentário, fica à vontade, Simone. Sim, eu quero dizer que ela é uma inspiração não só para a gente que é professor, né, e para nós que somos da área da matemática, mas ela é uma inspiração para as mulheres, né, para Sim. nós mulheres. E o que me toca nessa história dela é que é possível, independente das adversidades que a gente passa, né, dos preconceitos, das situações que a gente ainda vive, como tu falaste lá no começo, a gente ainda vive num país muito machista. Independente de tudo isso, é possível. Se ela, na época, né, dela, conseguiu fazer tudo isso, hoje a gente pode muito mais. Sim, muito legal, muito legal. Você falou bem, a Maria Laura é uma inspiração para todas as mulheres, não só da área dos professores, para todas as mulheres, assim. E abriu caminho, assim. Depois dela, teve várias matemáticas maravilhosas por aí que fizeram história aí, muito legal. O meu tio aqui falou aqui que a matéria que mais gostava na escola era de matemática, e a pior para ele era português. Legal, obrigado pelo Somos dois, comentário. então. Pode dizer para ele que a gente está junto aí. Mas falando aqui, vamos falar um pouco do seu livro, né? Esses Os Aventurantes, né? Ah, que é muito legal, que é As Descobertas de Gabi e Trovão, né? Que é um livro meio que dialoga com a garotada, falando exatamente sobre matemática, né? Fala um pouquinho mais para nós, Simone. Exatamente. Na verdade, Os Aventurantes, ele é um projeto de mais livros. Nós temos dois até agora, então temos o Aventurantes um e o Aventurantes 2. E o objetivo dos Aventurantes é mostrar para as crianças que a matemática está na vida da gente todos os dias, inclusive lá na brincadeira, nas coisas que eles aprontam com os amigos, que eles aprontam com os seus parceiros cachorros, né? Porque a dupla, o Gabinho e o Trovão, o Gabinho é o meu filho Gabriel, inspirado no meu filho Gabriel, e o Trovão é o nosso cachorro, né? Que legal. Então é uma dupla de personagens que eu tenho na minha casa e o objetivo do projeto é esse, poder mostrar para as crianças que, bom, o Gabinho e o Trovão, eles brincam, eles aprontam as artes, né, as coisas que eles fazem lá, e no meio disso, eles vão descobrindo que a matemática está presente. Por isso do título, né, Sidney, porque eu fiquei pensando muito o título do livro, para mim, teria que demonstrar o que esse livro está dizendo. E o Aventurantes, ele é uma junção da palavra aventureiros e pensantes. Então, por Que isso, legal. Aventurantes. Eles são os dois, eles são aventureiros, eles fazem muitas aventuras, mas eles pensam sobre as aventuras que eles fazem. Então, por isso, né, os Aventurantes. Então, cada livro, esse aqui é o Aventurantes 1, que foi o primeiro, esse foi lançado em 2021, e esse aqui é o Aventurantes 2, que a gente lançou agora em 2023. Cada livro Que legal. tem 5 histórias e cada história envolve uma aventura e alguma coisa matemática diferente das outras histórias. E a ideia, que eu sempre deixo claro, é que a história ela não explica o conceito matemático, porque o objetivo não é esse, explicar o conceito matemático. A gente está falando de criança, Sim. né? A gente está falando da ideia de que mostrar para eles que matemática não é um bicho de 7 cabeças, como a maioria das pessoas e a maioria dos alunos, se a gente pesquisar, a gente vai ver que eles acham que matemática é difícil, já parte desse princípio, né, que matemática é difícil. Então a ideia é mostrar que matemática não é um bicho de 7 cabeças, que matemática está ali. E como eu falei antes, que todo mundo sabe um pouco de matemática, porque a gente usa isso todos os dias na nossa vida. Que
Legal, Simone. E só para não esquecer, se quem quiser adquirir o livro, comprar o livro, é só entrar em contato com você, é isso? Isso, pode entrar pelo Instagram mesmo, né? Ou pelo meu telefone, que é o 54 9999 07237. Só entrar em contato ali que a gente manda para tudo quanto é lugar também o livro. Que Quem tiver interesse em conhecer os aventurantes. que legal, Simone. Você tem disponível, os dois livros são disponíveis? Os Sim, os dois. dois estão disponíveis. E uma coisa que eu acho que é importante, né, pontuar, que as pessoas sempre perguntam: ah, mas por que que um livro para criança? Né? Eu sou professora, como eu falei, há muito tempo. E várias coisas da minha prática, eu sempre tentei que a minha prática profissional refletisse as minhas concepções e as minhas ideias de que matemática está na vida da gente o tempo inteiro e que não é tão difícil quanto a gente imagina. Mas uma coisa sempre me incomodou ao longo da minha trajetória, quem é professora, né, vai se identificar com o que eu vou dizer, que quando a gente vai entregar um boletim para um pai, um resultado final lá no trimestre, no bimestre, no final do ano, e tu chega para o pai e diz: olha, pai, a Simone, ela foi bem em português, ela foi bem em história, ela foi bem em geografia, mas matemática ela não foi muito bem. A grande maioria dos pais te dá um retorno disso dizendo: fica tranquila, professora. Lá em casa ninguém é bom de matemática. Isso virou uma coisa normal. Não ser bom em matemática virou uma coisa normal. E não pode ser. Isso não Sim, pode ser normal, né? A gente precisa entender que, como eu disse, a gente usa matemática todos os dias, gente, na nossa vida. Então a gente precisa reconhecer essa matemática e entender que ela não é um bicho de sete cabeças, que não é só para gênio, que não é eu estou aqui agora parada e me cai uma luz divina e eu inventei uma fórmula matemática. Não é assim que funciona. A matemática ela é uma construção da humanidade, por causa da necessidade que o homem foi sentindo ao longo da história, e isso precisa de alguma forma ser contado. As crianças precisam ter contato com isso para ir tirando esse mito. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirando esse mito da matemática. E talvez a gente tenha uma possibilidade de ter resultados melhores, né? Porque o que a gente vê hoje são resultados, principalmente em matemática, de aprendizagem aí no nosso país, né? No PISA, nessas avaliações externas, a matemática continua sendo o nosso calcanhar de Aquiles, né? sim, sim, sim. A Mari Soares comentou aqui: triste realidade sobre o ensino das exatas. Matemática está na vida. Exato. Obrigado pelo comentário, Mariane. É muito, muito importante. Até você falou, por que a pessoa pergunta por que um livro para criança, né? Tem que olhar, é um cuidado que tem que ser, isso não acontece só com a matemática. Quando se fala em literatura infantil, acho que é uma coisa menor. E ao contrário, literatura, livro para criança é super importante, né? Em qualquer área é importante, porque é que a criança está aprendendo a ler, está aprendendo, descobrindo as coisas, é muito importante. Eu acho tão fundamental o trabalho que você faz, escrevendo um livro para criança, né? Você, a Mariana também faz isso, é muito importante, viu? Importante demais. Ah, você dá aula para o ensino fundamental, ensino médio, Simone? Como é que é É, suas aulas? eu já passei por todas as etapas da Hum. educação básica, né? Já dei aula para todas as etapas, inclusive no ensino superior também. Mas atualmente eu trabalho na Secretaria de Educação, na Ah, Secretaria Municipal de Educação aqui da minha cidade, aqui de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Então eu não estou atualmente na sala de aula, eu estou trabalhando na Secretaria Municipal de Educação. ah, certo, certo. Você falou uma coisa muito legal que você falou várias vezes, e é muito legal a referência que você faz, dizendo, olha, matemática está na nossa vida, né? A Mari também falou isso aqui, está na vida, a gente deu matemática o tempo inteiro, está sempre ali, né? Uma coisa que eu percebo quando a gente está aprendendo matemática, você que é professora e conhece bem isso, pode me corrigir ou me orientar melhor até. Me parece que é importante, facilita a aprendizagem da matemática, mensagem, quando a gente consegue entender para que serve o que a gente está estudando, né? Às vezes eu percebo isso, às vezes parece que fica uma coisa muito distante do aluno, né? Quando está aprendendo alguma coisa ali, ele não consegue associar com a realidade que ele vive, né? Eu acho que eu vejo no
ensino médio isso é mais forte, né? Normalmente, para que eu estou estudando logaritmo, matriz, para que serve isso, né? Números complexos, não sei mais o quê. Não sei se você concorda que tem isso, quando a gente consegue entender para que serve a aplicação disso, ajuda a gente a entender matemática, ou você acha que não tem nada a ver com isso, Simone? O que você Eu penso que entende sobre ajuda, isso? mas eu penso por um outro lado que Hum, a gente às vezes se apega muito, né, nós professores, e talvez esse seja o grande desafio para nós, professores, enquanto professores de matemática, pensar também sobre isso, porque a gente se apega muito a este conhecimento formal e a gente esquece que a matemática ela é uma linguagem. Então, assim, hum, para mim, Simone, professora Simone, é mais importante eu trabalhar com os meus alunos, estabelecer relações, argumentação matemática, interpretação dessa linguagem matemática, porque me parece que o conceito em si, hoje a gente tem aí, né, na minha época de estudante, a gente não tinha toda essa facilidade. Se a gente quisesse pesquisar, a gente tinha que ir na biblioteca e abrir as Barça, né? sim, sim. Aqueles negócios enormes. Mas hoje a gente tem aí a internet que tu quer saber logaritmo natural. Tu vai ali no Google, tá ali explicado o logaritmo natural. Agora, eu ler aquilo ali, eu estabelecer uma relação e eu compreender aquela linguagem matemática é que é o desafio. Então, talvez se a gente pudesse, né, que nem eu disse, talvez esse seja o desafio dos professores de matemática, nós, né, professores de matemática, de pensar em trabalhar por este ângulo da linguagem matemática, de estabelecer as relações, de argumentar, de escrever matematicamente. Né? Os alunos dizem, professora, mas quando a gente pede para eles, escreva o teu pensamento. Professora, mas tu é professora de matemática ou de português? Porque se criou o senso comum de que a aula de matemática é cálculo. É, E a aula de matemática não é cálculo, porque matemática é uma linguagem. isso. A gente precisa escrever matemática também. Isso. Muito legal que o seu depoimento, Simone, é isso. Matemática é uma linguagem, a gente pensa, e quando a gente consegue aprender a pensar em matemática, oxa, abre muitos caminhos, muito, Com certeza. até mesmo na língua portuguesa, é muito legal mesmo essa associação que você É. faz, mas E, não sei e se depois, muito o legal. ato de escrever, né? O ato de escrever, ele envolve muitas coisas, porque uma coisa é eu te explicar aqui como que se faz 2 mais 2, por exemplo. Uma coisa é eu te explicar, outra coisa é eu escrever sobre isso. Eu preciso movimentar outras estruturas, né, no meu cérebro, no meu conhecimento, nas minhas relações, para mim poder escrever sobre isso. Então, eu sou adepta ao escrever matemática também. Uhum. Legal, isso é muito importante. Adorei esse comentário do seu, viu, Simone? Ó, a Mari Soares colocou aqui um comentário. Ó. A Dinda Simone é a mais linda e maravilhosa. Assinado A Lívia. Lívia, um beijo para a Lívia. Legal, que legal. Ô, Simone, você também atua ou promove curso de formação de professores? Porque eu sei que Sim. a Mariane faz isso, a gente conversou isso lá quando eu fiz com ela. Você também faz isso? Participa disso, da formação de professores, ou dá curso, alguma coisa, oficina para formação de professores de Sim, sim. matemática? A minha área de pesquisa, na verdade, é a formação de professores, né? Então, Olha, eu que legal. estou me especializando nessa área. E eu faço, sim, formação. Faço diferentes formações, depende sempre da. Eu sempre busco atender a necessidade de quem está me procurando para formação. Porque uma coisa é, bom, o que, que eu acho que as pessoas precisam. Outra coisa é o que de fato as pessoas precisam. Então, eu sempre procuro atender essa necessidade. Mas eu faço formação sobre o próprio livro dos aventurantes, né? Trabalho com os professores como explorar essas histórias lá na sala de aula para ampliar o desenvolvimento desse conceito matemático que está envolvido nessa história. Faço formação sobre outras temáticas. Semana passada mesmo eu fiz uma formação para um município do Rio de Janeiro, uma formação online sobre gestão pedagógica, projeto político pedagógico, né? Já fiz formação sobre cultura digital, então depende muito de qual é a necessidade de quem está me procurando. E aí eu vejo, né? Bom, se eu acho que
se eu percebo que eu tenho domínio daquilo ali e eu consigo falar sobre, não tem problema e a gente faz a formação bem tranquilo. Olha que legal. Então, eu sei entrar em contato com você. Sim, só entrar em contato. A gente Que está bacana. sempre aí Olha só. disponível. Olha só que legal. Simone com a ideia que ela tem, com o pensamento que ela tem, é muito bacana. E é uma experiência que vale para a formação de professor. É maravilhoso. E o que eu ia te perguntar? Ah, só para observação, o nosso Gabinho aí, ele vai bem na matemática, tranquilo? É uma pergunta que praticamente todo mundo faz, né? Tá, mas e o Gabinho, como é que é na matemática? O Gabinho, assim, ele é um bom aluno, né? Eu não posso reclamar, ele é um bom aluno, ele tem um conhecimento bastante amplo, ele pesquisa muito, ele olha muito, não é muito leitor, mas é muito da internet, né? Então ele olha muito ali, assiste muito vídeo, tem muito conhecimento, mas eu não posso dizer assim, as pessoas, né, têm a ideia de que, bom, sendo filho de uma professora de matemática, ele é o melhor aluno de matemática. Mas eu sempre procurei separar, né? Dele, eu sou mãe, eu não sou professora. Então, esta foi uma coisa que desde sempre eu tentei separar para que não ficasse uma carga muito pesada, porque senão, bom, né, ele já vai para a escola, ele já tem as tarefas dele escolares, já tem as atividades, e ele chega em casa, ele tem uma outra professora em casa. Não, em casa ele tem uma mãe que sim acompanha, né? Sempre acompanhou as atividades da escola, sempre ajudou, mas ajudou como mãe, não como professora. Porque para mim são duas coisas diferentes, né? A gente tem que poder cuidar isso para não causar uma sobrecarga na criança, né? Que legal, que legal. Isso mesmo, Simone, legal. Parabéns pela sua posição. E mais uma coisa, Simone, você está num período de tecnológico muito forte, né? É computador, é tablet, é celular, smartphone, com tudo cheio de funções. E eu sou do tempo que da escola, o máximo que se tinha era calculadora e mesmo assim era coisa que era proibida em sala de aula, né? Como é que você lida hoje com essa... Como é que você vê isso, né? Os professores têm que lidar com toda essa evolução tecnológica hoje em dia, né? Os Uhum. alunos têm acesso a tudo quanto é aparelho. Você acha que isso prejudica na formação do estudo da matemática? Ou você acha que não tem que dá para lidar isso, mas de forma comedida? Como é que você vê isso, Simone? Eu penso que isso é uma ferramenta para o nosso trabalho enquanto professor, né? Nós, professores, somos essenciais na educação. Isso eu tenho plena clareza de que a figura do professor faz toda a diferença em sala de aula. Porque é o professor que tem este conhecimento do conceito, que tem este conhecimento dessa mediação pedagógica, dessa relação que o nosso aluno vai ter com o conhecimento, é o professor que faz isso. E a tecnologia, ela é um recurso, ela é uma ferramenta para a gente usar em sala de aula. Eu sempre sou da opinião que qualquer coisa, tudo que é demais é ruim e tudo que é de menos é ruim também. Então, a busca pelo equilíbrio, a gente precisa sim usar essas ferramentas em sala de aula, mas isso não pode exclusivamente só a ferramenta, ela precisa ter uma intencionalidade pedagógica. Nenhuma ferramenta, nenhum recurso vai funcionar em sala de aula se tu não tiver uma intencionalidade pedagógica. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de entender isso, porque, por vezes, na matemática, por exemplo, isso é muito comum, de a gente achar, trabalhar matemática, vou trabalhar com um jogo. Seja ele no celular, no computador, ou um jogo físico mesmo que a criança vai manipular. Então, eu vou trabalhar um jogo e aí o meu aluno aprendeu adição trabalhando o jogo. Não, o jogo foi uma ferramenta, foi um recurso. Para além disso, vem essa postura, esse trabalho do professor de estabelecer as relações daquela ferramenta com este conhecimento para poder sistematizar isso e, de fato, a criança desenvolver o conceito em si. Que legal, é isso mesmo, Simone. Gostei, muito legal esse seu comentário, sua posição. Ó, aqui a minha tia aqui, Sueli, aqui dando boa noite. Obrigado, tia, pela presença, seja bem-vinda. E a Mari falou aqui, ó, o Gabinho é ótimo aluno, viu? Então, Ela não conta, ela é suspeita em falar porque ela não conta.
Mas vamos aqui, como é que a gente, vamos aqui levar a sério, botar fé que o Vamos Gabinho é acreditar. boa, É. né? Uhum. Que legal. Aliás, eu vi esses dias que eu vi no seu perfil, você colocou uma imagem, acho que um vídeo dele lendo o livro, né? Sim, ele lendo o próprio livro, sim. Tem um videozinho dele Legal. lendo. Aham. Como é que foi a reação dele do livro assim? Quando você falou para ele que ia escrever o livro do qual ele É, era a personagem? no começo, assim, ele ficou meio confuso, porque eu acho que ele entendeu, né, antes de ver, de fato, as histórias, ele achou que talvez eu fosse falar da vida dele. E, na Hum, verdade, não é, né? São situações, são aventuras que ele e o Trovão vivem ali no livro e que eles descobrem algumas coisas matemáticas. Não tem a ver com o Gabriel em si, com a vida dele. E aí, quando ele percebeu isso, aí foi mais tranquilo, né? Que aí, bom, ele é um personagem, não é o Gabriel, é o Gabinho, é um personagem. sim, que legal, que legal. E o Trovão? O Trovão também tá tranquilo. Assim, sim. Não, o Trovão é estrela, né? É a estrela. Que legal, que legal. Você está pensando já em escrever um novo livro ou mais alguma coisa nessa linha? Ou está pensando em explorar outro campo? Como é que você Na pode contar verdade, para nós? a ideia é que os aventurantes continuem, porque é para ser Ah, uma série, né? Uma série de matemática para criança. Até nesse livro 2 a gente tem uma situação diferente, porque em 2000, o ano passado, nós fizemos um projeto com o município de Igrejinha, que é um município perto aqui da minha cidade, que a Secretaria de Educação, ela adquiriu os livros do Aventurantes 1 e foram trabalhados com os alunos do quinto ano do Fundamental. E aí eu fiz a formação com os professores dessas turmas para que eles explorassem o conceito. E aí a gente teve a ideia de fazer um concurso com as turmas, que a turma que quisesse, que sentisse, né, vontade disso, que criasse uma história envolvendo algum conceito matemático diferente daquele que tinha no livro dos Aventurantes 1. E aí a história vencedora faria parte do livro dos Aventurantes 2. olha que Então a primeira legal. história do livro 2 é uma história criada por uma turma de quinto ano da cidade de Igrejinha. E essa ideia foi tão legal, assim, as turmas, nós recebemos 10 histórias inscritas. Então, os alunos ficaram encantados e aí a gente lançou o livro, o 2 em Igrejinha, então, né? Fui patrona da Feira do Livro lá, lancei junto com a turma que escreveu a história, porque eles também são autores junto comigo desse livro 2 e passei nas escolas e eles me perguntaram muito, professora, tu vai fazer de novo o negócio da gente poder criar história para fazer parte dos Aventurantes 3? Então, isso foi uma coisa que foi muito legal, incentivou eles a escrever, e o que é principal para mim, né? Que é mais importante, incentivou eles a escrever sobre matemática, envolvendo a Que matemática, que é bacana, o que eu falei antes, né? A escrita matemática. que legal, que bacana, que experiência maravilhosa, Simone. É, não Nossa, foi que incrível mesmo, muito uhum, bom. lindo. E como é que foi essa experiência de ser patrona da Feira Livre da Igrejinha? Imagino também uma Olha, experiência diferente, né? isso assim, eu fico pensando até hoje que eu não consigo expressar em palavra o que isso representou para mim. Né? Foi uma receptividade dos alunos, porque daí eu visitei todas as escolas, porque eu queria, né, que os alunos me conhecessem. Ser patrona de uma feira do livro não é só para titar o teu nome lá. Tem que haver um propósito nisso. Né? A gente, enquanto patrono, a gente precisa incentivar alguma coisa, a gente precisa estar presente de fato. Então, eu visitei as escolas, conversei com os alunos e a receptividade deles. Eles tinham lido Os Aventurantes, eles me conheciam, tinham foto, eles fizeram cartas para mim. E aí eu falei nas escolas que eu ia me sentir muito sozinha na Feira do Livro. Eles iam visitar, todas as turmas foram, mas que eu ia ficar lá o tempo todo, que eu ia me sentir muito sozinha. Então, que eu tinha uma proposta para eles, que era que eles fizessem um desenho, uma frase, uma carta, um cartaz, alguma coisa, e que quando eles fossem na Feira do Livro, que eles me encontrassem, era para eles me entregar que eu ia fazer um mural
enorme, que daí, quando eu olhasse para aquele mural, eu ia ver que eu não estava sozinha na Feira do Livro. Que Ah, eles que legal. estavam comigo o tempo todo, né? Todos os dias da feira. E eu recebi, meu Deus, centenas de cartinhas, de cartazes, de desenhos. E foi muito legal porque com a história de eu passar nas escolas, eles chegavam na feira, eles me viam e diziam, ó, professora Simone, ó, autora, e vinham correndo me abraçar, aquelas turmas de criança. Então, que nem eu disse, eu não consigo expressar em palavras o que isso representou, porque é algo incrível. O meu desejo é que todo autor pudesse passar por isso em algum momento da sua vida, porque é uma valorização do trabalho da gente e da gente como pessoa também, porque, né, eles recebem a gente com um carinho. Criança é incrível, né? Criança é verdadeira, Sim, criança ela expressa o que ela sente, então isso é incrível. a criançada gostou, gostou, não tem jeito, é verdadeiro os seus sentimentos. Exatamente. E é muito bacana isso que você falou, quando você foi patrona, que foi às escolas, conversar com a garotada. Isso é muito bacana, que passa para os alunos, que tira aquela imagem do autor como um ente inacessível, né? Uma coisa que tá lá É. num patamar lá em cima, não, é uma pessoa como é, como também é com todo mundo, e é muito legal, A você gente faz essa aproximação com a garotada, isso é A muito gente bacana para a falou garotada. disso, a gente falou disso nas escolas, que eu disse para eles que, na verdade, todos nós somos escritores, nós somos autores de alguma coisa. Quando a gente faz lá o rabisco na última folha do caderno, por exemplo, que a gente escreve uma frase, que a gente faz um desenho, a gente é autor daquilo ali. A diferença é que quem publica o livro junta esse material, escreve, faz, né, busca uma ilustração e publica a sua escrita. Mas todos nós temos uma autoria, a gente escreve alguma coisa, a gente pensa alguma coisa. E isso foi muito legal porque aí surgiram várias crianças que me entregaram, inclusive na Feira do Livro, histórias que eles criaram para me mostrar que eles também eram autores. Né? Olha Então que legal. a gente está também com um projeto. A Mari também foi patrona da Feira do Livro de Arroio do Sal, e aí a gente fez o mesmo projeto lá, eu de Igrejinha, que é publicar um e-book com essas histórias de professores, de alunos. Então, eu estou com esse material aqui para organizar isso e publicar um e-book para mostrar que sim, a gente pode publicar, a gente é autor. Que legal, mano. Parabéns pelo projeto. A Mari escreveu aqui, ó, feio livro é o conto do leitor com o autor. Merecido reconhecimento. Legal, assina embaixo, Mari. É isso mesmo. Muito legal. Ah, já que você está falando do projeto, vamos falar um pouco da editora Escrita Serrana, esse projeto maravilhoso seu com a Mari, né? A Mari já falou um pouco aqui quando a gente conversou na live que eu fiz com ela. Ela tá falou da ideia de vocês juntar para fazer a editora, né? É muito bacana. Conta um pouco mais para nós da editora Escrita Serrana, Simone. A editora é vamos dizer assim, que é a coisa boa. Né? Quando a gente faz uma coisa que a gente se sente bem, que a gente se sente reconhecido, é a editora. Porque não tem nada melhor que tu entregar o livro para o teu autor, né, que contratou o teu serviço como editora, e tu vê o brilho no olho dele. Porque quando a gente publica um livro é quase como nascer um filho. Um livro é como se fosse um filho da gente, porque é uma obra da gente, é uma obra do autor que escreveu. Então, esse brilho no olho do autor, quando ele recebe o livro na mão, quando ele vê o nosso trabalho, esse reconhecimento que a gente recebe dos nossos autores, a editora, a gente está com 1 ano e meio aí de editora e não imaginávamos que a gente estaria com esse tempo e com 20 títulos publicados e vários projetos em andamento nesse momento. Agora a gente está bem atucanada, assim, com vários projetos, mas foi uma grata surpresa de perceber a aceitação e a necessidade que havia aqui na nossa região, aqui na Serra, dessa prestação de serviço, de ter uma editora, né, que olhasse para o autor de verdade, que conversasse, que pudesse sentir qual é o desejo desse autor, que não mexesse nessa assinatura literária, nessa escrita desse autor, que valorizasse
a escolha dele. Bom, a capa eu quero que seja desta forma, que construísse junto com ele cada detalhe do projeto, o lançamento, né, a forma como vai ser. Então, foi uma grata surpresa mesmo. A gente vem trabalhando muito com a editora, mas como eu disse, é a parte boa. É muito bom quando a gente trabalha com uma coisa que a gente se sente à vontade, que tu percebe que as pessoas gostam do trabalho e que está dando resultado, né? Que os nossos autores estão felizes, estão pensando em publicar outros títulos. Então, isso é muito legal. Que legal, Simone. Barato isso, muito bacana. Você vai estar na Feira do Livro de Porto Alegre? Não, não vou. Na Feira de Porto Alegre, não vou, porque agora, final de ano, se complica, né? Ah, A gente que é professor, final de ano é um período meio complicado, embora não esteja em sala de aula, mas eu estou na secretaria, que também é demanda de trabalho. A gente precisa finalizar o ano. Então, a Feira do Livro é em novembro, e aí já tem outros. Tem Feira do Livro aqui em São Chico também, aqui em São Francisco, hum, a Feira do Livro também é em novembro. Então, acaba que coincide as datas, né, com a Feira do Livro aqui. E outros projetos que a gente tem agora. Eu tenho uma tese que eu preciso também terminar, né, do meu doutorado. Isso também é um desafio, tá nesse momento agora de escrita. A gente precisa elencar algumas prioridades na vida, né? sim, Então, nesse momento, a prioridade não era a Feira do Livro de Porto Alegre. que legal. Vai estar uma escritora de vocês lá, né? A Mariana falou na live uma escritora de vocês. Vai estar lá na Feira do Livro Vai de Porto estar a Alegre, não é? Cecília. Uhum. A Cecília vai estar Então, lá. conta a história dela, né? Eu não me lembro o nome do livro, se quiser pode falar o nome do livro, que eu não me lembro aqui o nome do livro, a A Mariana gente vai falou. estar com a Cecília vai estar lá. A Cecília ela trabalha com essas questões de vivências, de constelação, né? De contato com a Terra, de aproximação com isso. Então ela tem o livro da Cecília, ele é dois livros num só. Então, de frente ele é um livro, tu vira, ele é outro, até a metade. É como se eu fosse uma árvore, é uma história, e o outro é eu, a árvore, abraço. Então ela fala dessa importância da árvore na nossa vida, fala da araucária, ela propõe no final do livro algumas vivências, né, relacionadas a essas questões da constelação, e ela vai estar na Feira do Livro de Porto Alegre. Que legal. A editora também está organizando uma coletânea, né? Com escritores aí da Serra, não é, Simone? Sim, Se eu não estou enganado. escritoras, mulheres, Que mulheres legal. serranas. Uhum. Nós estamos organizando o livro das mulheres serranas. São Francisco de Paula esse ano tá fazendo 120 anos. Então foi uma Olha que legal. forma da editora homenagear o município também. E como a nossa editora ela é composta por mulheres, a gente pensou, bom, então nós vamos homenagear o município, né, em alusão aos 120 anos, vamos fazer uma antologia das mulheres serranas. Nós estamos aí com 20 ou 21 mulheres, eu não sei te dizer agora direitinho, porque hoje ainda mais uma fechou com a Mari a entrada no grupo. E a ideia é falar que essas mulheres escrevam sobre o que me faz ser serrana. Suas Olha que legal. vivências, suas experiências. É bem relato mesmo da vivência, da experiência. Vai ser um material muito bacana. A gente agora está começando a estruturar a ideia da capa, porque essa capa ela também tem que ter um significado muito importante, porque ela traz muitas histórias de todas essas mulheres, todas essas vivências. Então a capa ela precisa ser muito significativa também e vai ser um material que vai ficar muito legal mesmo. Legal, Simone, que legal. A Maria do Carmo aqui, nossa querida amiga poeta, professora baiana, escreveu aqui. Excelente explanação didática pedagógica. Parabéns à convidada. Assina Obrigada, embaixo, Maria do Carmo. Assina obrigada. embaixo, Maria do Carmo. A 23, ó, a Mari, Mari está dizendo. 23 colocou mulheres nós aqui temos. 23, é. Uhum. Ainda está aberto com outras Sim, escritoras serranas que queira. até o final de outubro. A gente deu prazo até 31 de outubro, Ah, que porque a legal. gente Até semana que vem. precisa, né? Precisa dar um limite para a gente poder também trabalhar no material, porque nós queremos lançar o livro esse ano ainda, de Uhum. 2023. Então, até né, organizar todo esse material, organizar essa capa, fazer um lançamento. Nós queremos fazer um evento de lançamento Ah, que bastante, legal. né, significativo, que é para reconhecer o trabalho dessas mulheres e enaltecer a mulher serrana, que a ideia do livro é essa, enaltecer as mulheres serranas.
Que bacana. A antologia já tem nome? Mulheres Serranas. Mulheres Serranas? Ah, que legal. Sim, Direto ao ponto. direto Bem ao legal. ponto, é isso. Que bacana. Já está com 23 escritoras. Que legal, isso é muito bacana. É um espaço que abre para as mulheres escreverem, é muito bacana. E o livro, os textos que são lá são contos, ou é variado, pode ser poesia, contos, crônicas, é aberto Ficou a ou é só cargo, poesia? é É aberto. Ficou a aberto? cargo, é aberto, ficou a cargo de cada autora o seu texto. A única coisa é que é isso que eu disse. A ideia é que a gente fale nessa poesia, ou nessa crônica, ou nesse conto, o que me faz ser serrana. Que legal. Contar de alguma forma esta tua vivência, essa tua experiência que te caracteriza como uma mulher serrana. É, é, para mostrar a essência serrana aí, né? Exatamente. A força da mulher serrana. Que bacana, é muito legal. Falar em serrana, Rio Grande do Sul que passou aqui também em Santa Catarina, mas Rio Grande do Sul foi mais forte com as enchentes, mas espero que esteja tudo melhor agora. Como é que está o tempo por aí? Está mais tranquilo? Deu Ah, uma firmada agora. Essa não, semana deu afirmado. Que bom. uma firmada no tempo. Mas para a semana que vem a gente tem uma previsão de chuva. Não é ainda, não temos nenhum alerta de grandes quantidades de chuva, grandes volumes de chuva, mas tem uma previsão de chuva. Mas ainda bem que deu uma firmada no tempo essa semana. Porque foi bem Que bom. complicado, né? A situação foi bem complicada. Bem complicado. Na área onde você mora, você teve problema ou não? Não, não, a gente mora aqui muito Hum, alto, né? Nós moramos na Serra. Nós aqui não sim. temos, a gente tem problema, por exemplo, de desmoronar a descida da serra. Aqui desmorona terra, pedras e aí bloqueia a estrada. Esse tipo de problema a gente tem, mas alagamento aqui em São Chico é alagamento de beira de rua, assim, algumas situações, mas nada grave, né? Nada comparado ao que o pessoal tem para baixo, para baixo aqui de São Chico. O nosso problema é que quanto mais chove aqui, pior fica lá para baixo, porque essa água ela vai ter que descer em algum momento. E aí agrava a situação dos municípios que estão abaixo, né? Que legal. Que legal. É sempre preocupante, né? Tem que ter cuidado, tem que estar sempre em alerta É. para não ter mais E aí coisas mais aqui, graves que já mesmo aconteceram. que pare de chover aqui, leva uns dias para toda essa água escoar, né? A Mari escreveu aqui, Simone sempre fantástica, orgulho de ti. Assina embaixo, Mari. E ela falou, parabéns também por este belo trabalhar. Obrigado, Mari. Para mim é uma alegria fazer essa live. Eu aprendo muito com vocês, como aprendi com você, Mari, como estou aprendendo hoje com a Simone. É fantástico, assim, é um aprendizado. Enriquecedor essas conversas para mim, viu? Você está trabalhando na Secretaria de Educação, você falou, né? Secretaria Municipal aí do São Chico, aí, São Francisco de Paula, assim. Você sente falta Isso. de estar em sala de aula, lá, de estar lá frente do quadro dando aula? Ou você já lida bem com isso, está tranquilo? Não pensa nem em voltar Sinto em falta. sala de aula? Sinto falta e tenho pensado muito nisso, na verdade. Sinto muita falta porque a sala de aula é o que faz a gente ser professor. A gente é professor, a gente se transforma, né, professor dentro da sala de aula. Por mais que a gente estude, que a gente se forme, faça lá a faculdade de licenciatura em matemática, por exemplo, que eu fiz, tu é professor a partir do momento que tu bota o pé dentro de uma sala de aula e que as situações elas se tornam reais. Os desafios são reais e aí sim tu precisa ter jogo de cintura e lidar com aquilo ali e fazer a coisa acontecer dentro da sala de aula. Eu sinto sim muita falta da sala de aula e tenho pensado muito nisso, em como, né, como eu preciso voltar para essa sala de aula, até porque quando a gente fica algum tempo fora da sala de aula, eu tenho muita preocupação de não cair na teoria, muito na teoria e esquecer a prática. Uhum. Sim, sim. E Simone, falando em sala de aula, a gente acabou de ter que receber uma notícia triste de um jovem que entrou numa escola em São Paulo, né, saiu atirando, aquela coisa toda, né, essa violência que parece estar cada vez mais
acontece com mais frequência, né? Aqui no país, você tem esse temor, você fica preocupada com isso? Como é que você vê isso? Ah, você já passou por alguma situação parecida? É triste esse quadro de violência nas escolas, né? Que fase que a gente está passando, né, Simone? É realmente bem complicado. Eu nunca passei por nenhuma situação parecida de nesse nível assim de violência. Eu tive algumas experiências lá no começo da minha carreira, em 1900 antigamente, que a gente não precisa, né, citar o ano exatamente, mas que trabalhava em algumas localidades que as crianças não tinham muito hábito, e aí a gente tinha que fechar a porta para eles não fugir, mas era uma outra situação, não era uma violência contra o professor. E eu vejo que a gente está em risco, né? A educação está exposta, o professor está exposto e os alunos, inclusive, estão expostos, porque não tem como a gente saber. É uma coisa que não existe uma previsão para isso. Isso simplesmente a gente vê pipoca, uma situação aqui, outra lá, acontece aqui, acontece lá, isso simplesmente acontece. Então é uma preocupação que eu tenho como professora, eu tenho como mãe também, porque a gente fica, né, preocupado, a gente fica apreensivo com isso, e tenho essa preocupação como uma pessoa que trabalha dentro de uma secretaria de educação e que também, né, está ali com as escolas, que são responsabilidade dessa rede, pensando em estratégias, em coisas que podem ser feitas para tentar evitar, minimizar ao máximo esse tipo de situação. Agora, a gente dizer que qualquer ação que a gente faça, que a gente excluiu completamente o risco, é mentira. Não existe, não tem como a gente excluir completamente o risco numa situação que nem essa de violência, porque quando tu vê aconteceu, né? O aluno entrou e atirou, como tu falou, ou esfaqueou, ou botou uma bomba, e as coisas acontecem dessa forma. Então a gente faz de tudo para tentar minimizar, mas é uma preocupação que a gente carrega todos os dias, com certeza. Sim, sim. É importante falar, pensa, o pessoal fica falando de colocar mais armas na mão da população, isso é um perigo, né? É Concordo. um, é uma bomba que explode, uma hora explode. Você acha que deixar acesso fácil a armas nunca é bom mesmo. É, A arma é um negócio super também acho. perigoso. Tem que estar a mão só mesmo de policiais, força armada muito bem treinado, com a cabeça muito bem preparada, viu? E não anda É, com qualquer. eu acho que é cada um com o seu, né, Sidney? Eu, por exemplo, eu não vou manusear um bisturi, porque Sim. não é da minha área. Um bisturi é da área médica. Quem vai manusear o bisturi é o médico, porque ele tem o preparo, o conhecimento para isso. Uma arma, não sou eu que tenho que manusear. É cada um na sua competência, com a sua habilidade, com as atribuições que lhes são concedidas pela sua função, né, pelo seu cargo. Enfim, não resolve o nosso problema se a gente armar, distribuir armas. Na verdade, no meu entendimento, a gente cria outros problemas Sim, se a gente fizer isso. sim, sim. Aqui a minha mãe, Nilza Silveira, fez dando boa noite para mim. Boa noite, mãe. Obrigado pela presença. Mãe é mãe, né? A gente tem que falar. Mãe é mãe, mãe é mãe. Boa noite para a senhora também. Mãe é mãe, a gente tem que valorizar. Tem que fazer. E minha mãe merece muito. É muito legal você estava falando aqui sobre, você estava falando sobre da educação e tal. É, você acha que a gente estava falando sobre matemática, sobre livros e biblioteca, né? Como é que você vê isso? É uma coisa importantíssima nas escolas de biblioteca, né? Nas comunidades, para ter acesso a livros, né? Que livro é um produto caro, é sempre importante a gente incentivar a, a construção, a manutenção de bibliotecas, né, Simone? É Com certeza. importantíssimo no processo de educação nas escolas, né? Sobretudo escolas públicas. É.
Com certeza, a biblioteca tem um papel fundamental na vida do estudante e na vida do professor e na vida de qualquer cidadão. É muito triste a gente ver, né, nós estamos falando de biblioteca, mas de livrarias também, é muito triste a gente ver as livrarias fechando. E, a gente vê esse movimento hoje cada vez mais, livrarias físicas já não existem mais. Tu compra o livro, na maioria das vezes, pela internet. Tu já não consegue mais achar com facilidade uma livraria para te ir lá, pegar o livro, né, olhar vários livros, escolher aquele que tu mais te encaixa naquele momento, que é o que tu precisa naquele momento. E isso tem muito a ver, né, na minha opinião, com o alto custo de publicação. Nós ainda temos no nosso país um custo altíssimo para publicar um livro. Então a gente precisa, talvez, de pensar em alguma política pública que possa incentivar a publicação de livros. Porque se a gente consegue baratear esse custo, talvez a aquisição do livro se torne mais fácil pela população, pelas escolas, pelos professores, pelos alunos. E essa relação do aluno com a biblioteca, isso precisa ser quase que diariamente. Tu ter algum material de leitura circulando dentro da sala de aula da gente, levar esse aluno. Bom, a minha escola, por exemplo, não tem biblioteca. Ok, mas o município deve ter uma biblioteca pública. Então vamos movimentar esses alunos e vamos na biblioteca pública do município. Então, se a minha escola não tem um espaço destinado para isso, leva na biblioteca, mostra o que tem disponível, para que serve uma biblioteca, quais são os materiais que se encontram. Tem coisas em bibliotecas que são históricas e que a gente tem alunos que nunca pisaram dentro de uma biblioteca pública, por exemplo. Então, esse movimento ele precisa ganhar força na educação. O contato com a leitura, o contato com o livro, e não aquele contato que a gente, na minha época de estudante, pelo menos, era um contato muito formal com o livro. O professor dizia, essa semana vocês vão ler o Curtiço. E aí tem que fazer um resumo do Curtiço. Então, não tinha uma escolha. Era aquele livro, isso. Não esse contato, né, formal, que é importante também a gente ler os clássicos, com certeza, mas há de se haver primeiro uma cultura de pegar o livro, uma cultura de ler, gostar disso primeiro, para aí a gente conseguir evoluir para uma leitura um pouco mais complexa, para alguma coisa que esteja mais dentro do que a gente acredita, do que a gente gosta, né? Ah, é isso mesmo, eu concordo com você, eu sempre falo isso, né? Quando, na hora da leitura com a garotada, é importante isso, trazer leitura que estejam mais de acordo com o dia a dia deles, das ansiedades deles, das angústias, livros que dialogam com eles, né? Sim. Com a realidade deles. Isso é Com a importante. idade, Isso, né? Com as coisas que senão, eles acreditam, com o que está em alta no momento, porque o objetivo a gente tem que ter claro, o que eu falei antes, a gente precisa ter claro qual é a intencionalidade do momento. Bom, a minha intencionalidade é que o meu aluno leia, que ele crie o gosto pela leitura. Então, isso, ele pode ler qualquer história que ele tenha vontade de ler, porque a minha intencionalidade é que ele goste da leitura. Aí depois, bom, a minha intencionalidade é que ele conheça algum clássico. Bom, isso é um outro processo, é uma outra intencionalidade. A gente não pode, eu acho que, misturar muitas coisas, porque senão acaba ficando aquela leitura que eu falei, aquela leitura formal e massiva, que tu é obrigado a ler em 15 dias, em uma semana, aquele livro, e aí isso a gente desgosta de fazer as coisas, né? sim, exatamente isso, desgosta. Eu também falo aqui, eu adoro o Machado de Assis, sou fã, é um escritor sensacional, mas você pega na garotada, joga de cara no Machado de Assis, assim, tem mais imensa essa garotada já tem uma formação, um interesse para leitura, você vai queimar o Machado de Assis e nunca mais vai ler na vida. Então, Exatamente. E tem tem que obras se cuidar. incríveis, É né? O isso Machado de mesmo. Assis tem obras incríveis, e aí tu deixa de um dia talvez ele pegar um livro do Machado de Assis e ler, porque bom, ele nunca mais vai querer nem ouvir, né? É, isso mesmo. A minha mãe aqui deu boa noite para você, Simone, agradeceu o seu comentário ali. Me agradeceu também, obrigado, mãe. Entrou aqui minha amiga Daniele
Marian Reis, lá do Amazonas, lá da região norte Olha aqui. aí. Lá, professor universitário espetacular, com doutorado também, tem um trabalho maravilhoso com a cultura indígena. É uma profissional fantástica. Maravilha. Muito legal. Você estava falando isso, dessa coisa da livraria, da biblioteca, ter contato com isso é importante, assim, né? Veio nessa época de que a gente lida com leitura digital, e-books, não sei o quê, esse contato, essa experiência sensorial com o livro, né? Tocar o livro, sentir o livro, o cheiro do livro, acho que é uma experiência que não, você não pode ter na garotada, né, Simone? Acho isso muito importante, assim. A gente precisa, de alguma forma, tentar possibilitar essa experiência. Porque, bom, se essa criança, esse adolescente, ele se sentir mais à vontade num segundo momento de ler no tablet ou no celular, é uma escolha, né? Ele precisa ler. Se a gente conseguir criar o gosto pela leitura, ele vai ler no tablet ou no celular, tanto faz, mas a gente precisa oportunizar a vivência de pegar o livro na mão, de ver isso, de sentir, como tu falou, o cheiro, né, do livro, de folhear, de perceber. Às vezes a gente faz esses sebos. Eu gosto muito dessas trocas de livros, porque aí a gente pega o livro com coisas sublinhadas que uma outra pessoa leu. E aí tu já leu, tu já olha o livro com um olhar que já veio de uma outra pessoa. Isso te dá uma vivência e uma experiência que eu acho incrível. Porque tu vai olhar o livro com o teu olhar, mas já tem coisas anotadas que outra pessoa achou legal, que outra pessoa gostou. Então, é isso. É esse contato com o material, com o físico. Isso é importantíssimo. Como você falou, falta uma política séria para facilitar os livros, você falou das livrarias fechando, É. que tem muito, como você falou, o custo de publicação do livro é um negócio Caríssimo, né? assombroso, né? É. Assustador. A gente precisa mais de uma política isso, porque livro é importante na formação das pessoas, né? Da formação de opinião, conhecimento, é importante, tem que ter isso. A gente tem que pensar muito sério, né? E a Precisa, gente precisa, em um com certeza. país que eles cobram, taxam o livro sem mais nem menos e liberam sem imposto iate, jet ski, não sei mais o que, né? Inversão de É. prioridades, né? A gente precisa Exatamente, repensar isso. exatamente. É o que a gente falou antes. Precisamos elencar prioridades, né? Quais são as prioridades, afinal? É isso mesmo. A Daniela escreveu aqui, boa noite a você, entrevistando a professora também, concordo com você. Obrigado pelo comentário, Dani. Obrigado. Ótimo profissional. Entrou aqui também a Jerusi Romão, se eu não estou enganado, é escritora, e escreveu biografia da nossa Antônio de Barros, trabalho maravilhoso. Se eu não me engano, é isso, é Jerusi Romão, que escreveu a biografia da maravilhosa Antônia de Barros. Muito legal. Eu vou fazer aqui, dar uns recadinhos aqui, mas não estou na live ainda, viu? Ainda tem mais uma pergunta para você, Tá bem. Simone. É um recadinho que eu quero dar aqui. Eu quero falar aqui que na próxima semana teremos mais um encontro dessas mulheres aqui, na próxima terça-feira, 31 de outubro, Dia das Bruxas, ou Dia do Saci Pererê, se vocês preferirem. E eu vou ter o prazer de conversar aqui com a escritora, poeta, Flávia Quintanilha, que é doutora em filosofia. Ela é coordenadora do Mulherio das Letras Santa Catarina e também é editora, editadora desse jornal maravilhoso aqui, ó. Jornal Poesia, esse jornal maravilhoso sobre poesia, mais um espaço para as mulheres escritoras. Muito legal. Tem uma entrevista maravilhosa, primeiro não tem entrevista maravilhosa com a Maria Valéria Rezende, super escritora, tem colunistas, tem poesia, muita poesia. Muito legal esse jornalzinho que eles estão lançando, muito bacana. Eu recomendo muito a leitura, que é muito legal, o Jornal Poesia. Então vai ser um bate-papo maravilhoso com a Flávia Quintanilha na próxima terça-feira, 19 horas, 31 de outubro. Está todo mundo convidado, viu? Vai ser bem legal. E é legal quando a gente pega um jornalzinho assim, vou colocar a mão, né? Não tem aquele periódico eletrônico, pega na mão, é outra experiência, né? Muito bacana. Ó, olha aqui a sua irmã aqui, a Bruna, está dizendo que tem uma ideia para o próximo livro. Os Aventurantes na Austrália. Olha só. Sim. Ué, quem sabe, né? Quem sabe, né?
Continuando aqui, eu quero falar, como eu falei, na live da próxima live, está todo mundo convidado com a Flávia Quintanilha, poeta, escritora extraordinária. E eu quero falar também da minha parceria com a editora Voz de Mulher, que são os e-books Ler Faz Crescer. São e-books que reúnem textos que foram publicados lá no meu blog Tabacaria, na seção Ler Faz Crescer, que é uma seção na qual eu convido pessoas para escreverem, falarem de suas experiências como leitores. Então, a gente conseguiu ganhar um material muito bacana. A Treba Ventura, que é a CEO da editora Voz de Mulher, faz um trabalho maravilhoso de edição. E esse material está disponível lá no site da editora, editoravozmulher.com.br, de graça, pode baixar de graça. É uma matéria que vale muito ler, levar para a escola, já virou referência em universidade. Está muito legal esse material lá, viu? O Ler Faz Crescer. E aproveito para conhecer o catálogo da editora Voz de Mulher, né? Eu sempre gosto de falar aqui das mulheres que estão fãs de editoras. A Tama Ventura é uma delas, faz um trabalho maravilhoso publicando autoras, tem um catálogo maravilhoso. Tem também a editora Filmes da Santa Regina, tem a editora Garopa, da minha amiga Marina Ruivo, Santa Regina, minha amiga, já falei, tem a Vânia Clares, outra grande amiga com a editora Sarasvati, tem no Rio de Janeiro a Tereza Mota com a Ibis Libris, tem a editora Infinita em Portugal com a minha amiga Adriana Mairink, tem a editora Infinita aqui de Florianópolis com a Leonita Fernandes, faz um trabalho maravilhoso, enfim, tem mulheres incríveis à frente de editoras que vale a pena acompanhar, vale a pena dar força para essas mulheres. Assim como também tem os coletivos Enluarados, que eu gosto muito, que é comandado pela Patrícia Cacau e a Marta Cacau, que é mais de 100 poetas, já está no terceiro e-book. Você pode entrar no perfil das Enluaradas e baixar de graça também os e-books, vale a pena ler. Tem a revista Voo Livre, da Marina Marino, que é um trabalho maravilhoso também em prol da literatura, vale a pena, você pode acessar pela internet. Tem também quem tem As Conquistas, que é outro coletivo maravilhoso, é um trabalho maravilhoso, vale a pena acompanhar, reúne várias mulheres incríveis, Sabrina Dalbelo, Sandra Godinho, Fernanda Calef, Gisele Bon, enfim, Paula Giannini, estão sempre produzindo, sempre escrevendo, vale a pena acompanhar As Conquistas. Também tem perfil aqui no Instagram, tem também a Daiana Pasquim com sua leitura de ouvido, um podcast maravilhoso para fazer leitura de texto, espetacular, vale a pena acompanhar, viu? Então acompanha essas mulheres, são fantásticas. Tem a revista Debarge, revista cultural, da qual eu sou colaborador na área de marketing, uma revista muito bacana, tem sorteio de livros, tem um espaço aberto para quem está começando a escrever, vale a pena acompanhar, sugiro entrar no site da editora Revista Debarge, dá para baixar os PDF, é muito legal, viu? Então acompanhe essas mulheres que escrevem, leiam bastante, leiam mulheres que cada vez que uma mulher escreve, um algema do patriarcado se quebra. É importante a gente não esquecer disso, tá certo? Quero falar aqui também que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, viu? Então, quem quiser acompanhar, pode acompanhar. E sempre tem um grupo que acompanha depois, viu, Simone? Faz comentário, muito legal. E se você quiser, eu posso mandar para você o link, você pode baixar no seu feed, viu, Simone? Ah, quero sim. Uhum. Eu mando para você, você vai receber uma mensagem aí no privado do Instagram, pedindo para você analisar, aí você aprova, salve e você consegue salvar, baixar no seu feed. Tá. É legal. E também vai para o nosso canal no YouTube, na quinta-feira, a partir das 10 horas, lá no canal blog Tabacaria Essas Mulheres, muito legal. A gente está publicando lá nossas entrevistas, mais tarde vai ter matéria inédita, convido para conhecer o canal, se inscrever, comentar, curtir, compartilhar os vídeos, que é um trabalho bacana que a gente está começando no YouTube, viu? Então é isso, não Tá. percam, não se esqueçam, acompanhem nosso trabalho, que é muito legal. Simone, eu quero que você eu peço se você quiser falar, os projetos futuros que você queira falar, novos livros, o que você pode contar para a gente aí de projetos futuros que você acha legal que pode contar para a gente aí. Em relação a projetos futuros, o primeiro deles é concluir o doutorado. É um projeto que ele está se aproximando do fim. Então, como a gente precisa elencar prioridades, nesse momento a prioridade é a escrita dessa tese, a análise dessas informações que eu tenho e esse estudo, esse aprofundamento necessário para então defender a tese. A editora, que como eu disse, a gente está com vários projetos em andamento nesse momento, então dá conta de finalizar isso
que isso esteja de acordo com o que a gente oferta de trabalho, né? Que é um trabalho de qualidade, que é um trabalho atencioso com o nosso autor, dá conta de finalizar tudo isso. E os Aventurantes 3, que para o ano que vem a gente vai começar o processo de elaboração, de pensar nessas histórias, em como vai ser esse formato. Tem algumas possibilidades de que talvez nos Aventurantes 3 tenha também uma história de alguma outra turma, de algum outro município que queira participar dessa ideia de escrever uma história para colocar no livro. Então a gente segue com esses projetos a princípio, né? Que já é bastante coisa. Ah, sim, claro que é. E segundo a Bruna, vai ser ambientado na Austrália. Então, Veja você. né? Tem mais esse desafio ainda, tem mais isso para mim incluir na minha listinha aqui de projetos, é desenvolver os aventurantes na Austrália. Que legal. A sua defesa de doutorado acontece esse ano ainda? Não, só Não, ano que vem. o ano que vem. Eu tenho até a metade do ano para defender. E aí tem que agendar, né, todo esse processo. Então, tá bem Sim, assim nesse momento final mesmo, porque a gente tem todos aqueles prazos legais que tu precisa encaminhar para a banca com um prazo de antecedência, aí tem revisão, que tem que fazer formatação, toda aquela parte burocrática do trabalho. Então, é um momento agora realmente que eu preciso me dedicar a sim. fazer análise dessas informações, porque eu preciso finalizar essa escrita para dar andamento ao resto, né? Que legal, Simone. Tudo que eu vi você falando hoje aqui, tenho certeza que você vai arrasar na defesa, viu? Tomara! Muito legal mesmo. Que bacana. Fico muito feliz, viu? Sucesso para a editora, que também vai vento e pompa muito legal para a coletânea. Fico muito feliz, viu? Eu quero lhe fazer uma pergunta agora, que é aquela pergunta final, assim, de encerrar a live, que eu sempre faço aqui, já virou sucesso aqui nas lives, viu, Simone? Que eu até chamo até digo que é um quadro aqui da nossa live, que é o batom no espelho. O que que é isso? Eu peço para você se imaginar num quarto com espelho, que você preferir, e vai deixar uma mensagem para desse espelho, assim. Qualquer mensagem que você quiser, uma poesia, uma reclamação, uma reivindicação, pode até criticar o apresentador, uma mensagem que você quiser deixar escrito nesse espelho aí pra gente aqui, dessas mulheres. Bom, o batom, ele é vermelho, porque o vermelho representa, eu acho, a nossa luta como mulher, né? Tem muito significado para mim nessa luta como mulher, o batom vermelho. E o que eu gostaria de escrever é faça a diferença. Não importa se é fazer a diferença para ti, fazer a diferença para o teu familiar, fazer a diferença para a tua família, fazer a diferença para o teu colega de trabalho, mas faça a diferença. Eu acho que isso é o que me move todos os dias. Fazer a diferença, independente de qual área que eu estou, em que momento eu estou, com quem eu estou, mas faça a diferença para alguém. Que legal, adorei, Simone, que legal, que bacana. Adorei, adorei mesmo. Ó, batendo palma, muito legal. Obrigada. Faça a diferença. Nem que seja uma diferença pequenininha, já é um começo, né, Simone? Exatamente, é isso, né? Faça a diferença. Se tu fizer uma coisa que tu faça a diferença para alguém num dia, pode mudar a vida de uma pessoa. Independente, como eu disse, independente da área que tu está. Não estou falando só do professor, eu estou falando da gente como pessoa, porque acima de todos nós somos seres humanos. E eu acho que a gente está precisando resgatar a nossa humanidade. Então, É fazer isso a mesmo. diferença é um resgate a esta humanidade também, a gente poder olhar para o outro e fazer a diferença para ele naquele momento, que pode ser, como tu falou, uma coisinha pequena, mas que para a pessoa significa muito. Isso mesmo. Ouviu Hamas, ouviu Netanyahu, ouviu Putin, ouviu Zelensky, é isso. É um pensando na outra. É isso aí. Somos humanos, ora. Ai, ai, não é fácil nesse mundo com tanta violência, né? Dói. Mas vamos que vamos. Ah, ah, estamos chegando ao final da nossa live, Simone. Eu quero agradecer a todo mundo que estava aqui na live. Foi um- uma live maravilhosa.
Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, a quem vai assistir depois, acompanha a Simone, vocês viram o quão fantástica a Simone, os pensamentos dela, a ideia didática, pedagógica dela, é lindo a gente pensar que tem professores assim, é muito bom. Por isso que a gente tem que valorizar os professores. Então acompanha a Simone, acompanha as publicações dela, o livro dela, acompanha o trabalho da Simone, que é fantástico, dá para perceber, é legal. Uma honra falar com a Simone aqui. E quem está me conhecendo hoje, não me conhecia, quiser me seguir aqui nas redes sociais, vai ser um prazer ter vocês em minha companhia, viu? Vou adorar. Simone, eu quero agradecer a você. Amei a live, adorei, aprendi muito com você, pode ter certeza. Foi uma live maravilhosa. Quero brindar a você, viu? Obrigado, obrigado por tudo. Foi uma live maravilhosa. Sabe que você tem um amigo aqui agora, se você precisar para divulgar seu trabalho, live, que seja o que for, pode contar comigo, viu, Simone? Obrigado, obrigado por essa noite de aprendizagem, viu? Eu é que agradeço a oportunidade e eu acho que a gente aprendeu junto aqui, porque a gente aprende na relação com o outro. Eu acredito muito nisso. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje nessa conversa. Eu gosto muito de uma conversa, sou fã de uma boa conversa. A gente resolve praticamente todos os problemas da gente com uma boa conversa. Agradecer a todos que nos acompanharam e que vão assistir também posteriormente. Me sigam lá no Instagram, prof.simone. Estou disponível também, Sidney, quero te deixar, né, bem à vontade. Estou disponível para outras conversas, para outras coisas que tu precisar. Também conte com a gente aqui, comigo, com a Escrita Serrana. Tens aqui também uma amiga para divulgar as tuas coisas e para te ajudar. Muito obrigada pela oportunidade. Desejo assim uma boa noite para todos, uma boa semana e a gente segue lutando por aquilo que a gente acredita e fazendo a diferença, com certeza. Que legal. Só para terminar aqui, a minha tia Sueli falou que verdade, faça a diferença. Obrigado pelo comentário, tia. A Daniele falou que Simone, abraços amazônicos. Olha que legal. Meu tio aqui, valeu, sobrinho, que legal, meu tio, lá de Blumenau, na chácara dele. E a Daniela disse aqui, beijo, sei de sua fã número 1. Obrigado, Dani. E eu sou seu fã número 1, obrigado. Então, sigo a Simone, tem um trabalho maravilhoso, escrevendo, dando aula na secretaria, fazendo doutorado, mestrado, dando curso de formação de professores, vale a pena, viu? O que pensa a Simone vale muito a pena levar para os professores, é importante, é show, viu? É isso, então um brinde a você, Simone, um brinde à nossa homenageada, grande Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, da matemática espetacular. Brinde a você, Simone, a todas as mulheres, seguimos juntos, é isso, a vida continua. Como eu falei, leiam mulheres, cada vez que uma mulher escreve, uma gema do patriarcado se quebra, viu? E outra coisa, a arte sempre é importante, viu? A esperança existe porque a arte persiste. A gente precisa de arte, de conhecimento, é isso, viu? Não é só comida no prato. A gente precisa de arte, precisa de conhecimento, precisa também de lazer. Tudo faz parte do ser humano, que é o que faz a gente ser uma pessoa melhor. Quando a gente tem acesso a essas coisas todas, a gente é uma pessoa melhor. E quando a gente também deseja isso para o próximo, né? E todo mundo tem direito a isso. Nunca nos esqueçamos disso, viu? Com certeza. Simone, mais uma vez, obrigado demais por uma live maravilhosa. Amei, viu? Obrigada. Um beijo para todo Eu também mundo. gostei. Até a semana que vem com mais um Essas Mulheres. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, Simone. Obrigado. Tchau.